Oi, turma, tudo bem? Eu sou o Professor Souto. Insérvio. Vamos falar de máquinas térmicas, turma? Motor térmico, bomba de calor, ciclo de Carnot, tá bom? Vamos entender como é que este ciclo, antes de começarmos a entender, a traduzir o gráfico, vamos pensar nas máquinas que você precisa conhecer. Aqui é a máquina térmica, esse é um motor térmico e essa é uma bomba de calor. Vamos entender, uma máquina térmica é, por exemplo, o motor de um carro a combustão interna. Você tem a explosão da gasolina, transmissão de energia na forma de calor e transforma em trabalho mecânico do pistão, que é transmitido para as rodas. Aqui no caso, esse motor térmico é uma simplificação, um esquema do funcionamento de uma usina termonuclear, que transforma, ou termonuclear elétrica, transforma a temperatura do aquecimento da água, vira vapor a alta pressão, que é a fonte quente, e o trabalho mecânico no movimento das turbinas. E a fonte fria, quando há uma perda de calor para os mananciais. Por isso que, no caso aqui, o calor da fonte fria, que seria o calor que sai para o rio, você aumenta a temperatura da água do rio e os peixes acabam morrendo, não é verdade? Agora, uma bomba de calor é o funcionamento básico aqui da geladeira. Tá? Nós temos aqui um compressor, né? E o gás sofre compressão. Aí você tem o funcionamento, e no caso da geladeira, não esqueça que a fonte quente, o calor vai da fonte fria, né, para a fonte quente, porque aqui nós temos um compressor. Simplesmente, uma bomba de calor é o funcionamento da geladeira. O importante aqui para o vestibular é você entender como é que funciona esse ciclo. Ó. Veja bem, aqui essa curva é uma curva isotérmica. Veja bem, ó. Então, quando nós escrevemos, eu vou escrever para vocês agora, eu vou apagar esses desenhos aqui, nós vamos escrever passo a passo, de A para B, de B para C, de C para D e de D para A, tá bom? Continuando, vamos lembrar dos três modelos que vocês viram agora há pouco. Os modelos de funcionamento de um ciclo aqui fechado, isso daqui é um esquema para que as nossas máquinas tenham rendimento máximo, tá? Cuidado que nenhuma máquina ela tem rendimento máximo 100%, porque você não consegue transformar todo o calor em trabalho, né? Então entenda uma coisa, tá vendo aqui, ó, essa curva não é a mesma temperatura T2? Lembra das isotermas que eu falei em aulas anteriores? Ó, essa é uma isoterma. Então, de A para B, olha aqui embaixo, ó, de A para B, ó, veja bem, aqui, né? Ó, do V1 para o V3, né? De A para B, nós tivemos um aumento do volume. E na curva isoterma, olha lá, vamos entender esse gráfico. Então, do V1 para o V3, que é do VA até o VB, nós tivemos uma expansão. Então, de A para B, nós temos uma expansão e de A para B não houve mudança de temperatura. Então, expansão isotérmica. Então, para um bom funcionamento de uma máquina térmica, você precisa entender esse ciclo aí. De B para C, nós tivemos de V3 para V4. Também estamos visualizando uma expansão. Mas grave o seguinte, nesta expansão não há troca de calor com o meio externo, tá? Exatamente para que tenhamos rendimento máximo. Então, com essa curva característica aqui, nós temos que memorizar que a transformação é adiabática. Não há troca de calor com o meio externo. Por quê? Para diminuirmos as perdas
tá? É fácil de você entender. Lembremos que a temperatura vai cair, né? Ó, T2 para T1, aqui cai a temperatura. Então isso é uma expansão. Expansão. Agora, adiabática. O que era mesmo adiabática? Não há troca de calor com o meio externo, tá bom? Exatamente para você lembrar que nessa expansão adiabática, se não troca calor com o meio externo, nós estamos diminuindo as perdas, beleza? De C para D, nós temos uma compressão, porque agora o volume diminuiu de V4 para V2, olha só. E esta curva aqui é a curva do T1, que é uma isoterma. Então nós temos uma compressão isotérmica. Então eu vou escrever compressão isotérmica. Porque é da curva de temperatura constante. Agora, de D para A, turma, também não é uma compressão. Você pode gravar que quando há mudança de temperatura, aqui ó, nos processos onde há mudança de temperatura, nesse caso de D para A houve um aumento da temperatura, lembra, pode decorar que é adiabática, não há troca de calor com o meio externo. Então aqui, de D para A, nós tivemos também uma compressão, e agora compressão adiabática. Pronto. Nesse processo, você entende o quê? Que essa é a máquina ideal, não é ideal, mas é a máquina onde há maior rendimento. Rendimento do motor é o que nós vamos calcular agora. Vou mostrar uma fórmula e a gente vai calcular aí direitinho o rendimento de uma máquina térmica, tudo bem? Turma, vamos falar de rendimento? O rendimento, o cálculo é o seguinte. O cálculo será feito da seguinte maneira. Nós vamos fazer, lembre-se do 1 como 100%, né? É simples. Esse cálculo pode ser feito de duas formas. 1 menos 100%. 100% menos. Aqui é quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Ou, simplesmente, temperatura. Temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Agora, imagine o seguinte. Com relação à temperatura, que dá para entender bem uma coisa. Para que nós tenhamos... Porque o rendimento será apresentado em porcentagem, né? Você tem que lembrar que 100% é igual a 1, porque é 100 dividido por 100. Né? 100% 1. Tudo bem? Para que o rendimento, se ocorrer essa pergunta, para que o rendimento tenha 100%, seja 100%, a temperatura da fonte fria deveria ser, porque aqui é a temperatura em Kelvin, né? Para que nós tenhamos 100%, nós teríamos que ter o 0 Kelvin. E o 0 Kelvin é a temperatura em que o grau de agitação molecular se anula, é 0, tá? E isso não é possível. Então, por exemplo, se nós tivéssemos um motor de um carro, por exemplo, e que depois de muito tempo de movimento, de uso, ele continua frio por fora, seria uma máquina de um rendimento muito alto, porque o calor da fonte fria é muito pequenininho. Quanto menor o calor da fonte fria, quer dizer, quanto menos o motor perde calor por meio externo, quanto menor for esse QF, maior será o rendimento. Tá? Vamos fazer um simples cálculo aí para você ver. Tá. Turma, por exemplo, se você... Vamos começar lá no passado, vamos lembrar do passado, a máquina a vapor, por exemplo, o trem a vapor, né? Um trem a vapor, ele tinha um rendimento em torno de 5%. Foi aí que entrou o Sadi Carnot para estudar um motor
um pouco melhorado, porque 5% é um rendimento muito baixo. Mas qual seria essa relação para que nós tivéssemos aí 5%? Ó, pensa o seguinte, é 100% menos 95%. Então, nós teríamos, por exemplo, o calor da fonte quente, vamos pensar em 100.000 calorias. Quanto seria o calor da fonte quente se esse motor está produzindo 100.000 calorias? Nós teríamos 95.000 calorias na fonte fria. Está vendo? Que essa diferença é muito pequena, então nós temos um rendimento muito baixo. Né? Quando nós fazemos a conta 1 menos 0,95, quanto que dá? Porque aqui vai dar quanto essa conta aqui? Ó, isso aqui vai dar 0,95, 5 casas, dividido por 100.000, vai dar 0,95. Então nós temos 1 menos 0,95. Né? Fazendo essa conta, nós temos 0,05. Passando para a porcentagem, porque você não pode esquecer que 0,05 é 5%, então eu escrevo simplesmente 5%. Para você que está começando aí, é fácil entender que quando você passa para a porcentagem, essa vírgula caminha 2 casas para a direita. Tá? Então você passou, quer dizer, o rendimento desse motor é de 5%. Tá? Essa seria a ideia. Agora eu vou fazer um exercício para você ver como é que seria a temperatura da fonte fria se o rendimento passar a ser de 30%. Vamos fazer uma conta com a temperatura, tá? Vamos pegar aí um motor de um carro, tá bom? Turma, então vamos imaginar aqui um motor com rendimento de 25%. A temperatura da fonte quente em torno de 127 graus Celsius, ele pede qual será a temperatura da fonte fria. Bom, para você entender isso, imagine aqui um motor de um carro, a combustão interna, a temperatura interna do motor de 127 graus Celsius e por fora do motor, se você estiver perto do motor, você vai sentir uma temperatura menor, tá? Essa é a ideia da temperatura da fonte fria, para você entender bem. Então, você pode pensar assim, qual é o calor que sai que está fora, que você sente. Isso. E tem o som também, né? Além da perda de calor, você tem a perda de som, né? O som também não deixa de ser uma perda de energia. Então nós vamos lá. Então eu vou colocar a fórmula aqui. Rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, sempre no numerador. Pense que o menor é no numerador e o maior é no denominador, tá? E aí vamos substituir 0,25, que é 25%, tá? Eu fiz a tradução aqui para a forma decimal, porque com porcentagem você não consegue fazer a conta, você tem que traduzir para o numeral decimal, né? Então aqui é 1 menos temperatura da fonte fria, que é o que ele está perguntando. Não esqueça que eu preciso transformar aqui para Kelvin. Como é que eu faço? Para transformar para Kelvin, basta somar 273. Então vai ficar 127 mais 273. Aí a gente encontra isso em Kelvin. Que nós vamos ter o quê? 400 Kelvin. Essa é a temperatura da fonte quente. Então eu vou escrever aqui 400. Tudo bem? Aí que eu faço? Passo esse termo para o lado esquerdo somando. Então vamos ter temperatura da fonte fria dividido por 400 é igual a 1 menos 0,25. Né? Sabemos que 0,25 é 1/4. Ou
Se você quiser colocar na forma de fração, não muda nada. Então aqui vai ficar temperatura da fonte fria dividido por 400 é igual a 0,75. Né? Ao passarmos o 400 multiplicando, nós teremos temperatura da fonte fria 400 vezes 0,75. Então aqui a temperatura em Kelvin seria de 300 Kelvin. E se você quisesse saber em graus Celsius, basta subtrair 273. Então, se nós fizermos aqui menos 273, nós vamos encontrar o quê? Que isso daqui é a mesma coisa que 27 graus Celsius, tá? Então é como se você sentisse o motor por fora, colocando a mão. Daria para colocar a mão, porque a temperatura de 27 graus Celsius não causaria queimaduras. Bom? Então esse é um exemplo numérico para você entender ciclo de Carnot. Tá certo. Só para terminar, eu vou tirar esse X aqui. Vamos só falar uma coisa. Ó, o segundo princípio da termodinâmica fala o seguinte: com relação à transformação de calor, a única forma espontânea é da fonte quente transmitir calor da fonte quente para a fonte fria, tá? De maneira espontânea, não é possível transmitir calor da fonte fria para a fonte quente. Nesse caso, é o funcionamento da geladeira. Precisaríamos de um compressor, tá bom? Então, de maneira espontânea, o espontâneo é do quente para o frio, e não do frio para o quente. Com relação às máquinas térmicas, jamais conseguiríamos transmitir todo o calor, ou melhor, jamais conseguiríamos transformar todo o calor em trabalho, tá? Então, isto é impossível, tá? Esse é o segundo princípio da termodinâmica com relação a essas duas características do assunto que nós estamos vendo. Vamos entrar em óptica geométrica. Você está gravando isso?